Segundo a IFRS 9, os passivos financeiros são, em regra, classificados em duas categorias principais. Nós temos custo amortizado ou justo valor através de resultados. Neste vídeo, nós vamos dar continuidade à classificação de instrumentos financeiros, especificamente falando de passivos financeiros. Se você não assistiu o vídeo passado, eu fortemente recomendo que volte para assistir o vídeo passado, porque nós já começamos a falar sobre os princípios gerais na classificação de instrumentos financeiros. E serão importantes para você perceber este vídeo e os próximos pela frente. Agora, passivos financeiros ao custo amortizado, esta aqui é a categoria mais comum para empréstimos obtidos, faturas a pagar, depois de clientes e obrigações emitidas. E os critérios de reconhecimento não são detidos para negociação. Os fluxos de caixa consistem exclusivamente em pagamentos de capital e juros. E a mensuração inicial é o justo valor, e a mensuração subsequente é o custo amortizado utilizando a taxa de juros efetiva. Isto aqui nós vamos aprofundar muito quando estivermos a falar sobre mensuração de instrumentos financeiros. Agora, os passivos financeiros ao justo valor através de resultados inclui todos os que não cumprem os critérios do custo amortizado ou que sejam designados ao justo valor através de resultados no reconhecimento inicial. Agora, por que a empresa pode fazer isso? Geralmente é quando esses passivos são detidos para negociação. E tem vezes que, se você não mensurar ao justo valor, você vai ter um desfazamento contabilístico. Às vezes existem derivados que cobrem um passivo. E a mensuração inicial é ao justo valor. As variações subsequentes no justo valor são reconhecidas na demonstração de resultados. Alguns exemplos: passivos derivados e certos instrumentos híbridos. Agora, a IFRS 9 também fala sobre algumas exceções. E uma delas é passivos ligados a instrumentos de capital próprio. Existem alguns instrumentos que podem exigir separação de componentes, caso existam derivados embutidos. Isto pode acontecer em que no teu empréstimo tens uma parte que é empréstimo e outra parte é algum derivado. E um exemplo é este: nós temos um empréstimo que exige pagamento de prestação, de juro, mais dividendos de ações da empresa. Por exemplo, eles podem te conceder um empréstimo e dizer, ok, vamos te conceder 1 milhão, mas só que nesse 1 milhão tens uma taxa de 10%, mas vais ter que pagar dividendos. Então, quando isto acontece, a IFRS 9 exige que a gente faça uma separação entre o contrato principal e o contrato do derivado embutido. Nós também temos risco de crédito próprio. Quando existe uma alteração no risco de crédito próprio, ou seja, a tua classificação de crédito pode ser reduzida, os passivos que estão designados ao justo valor através de resultados devem sofrer mudanças, mas as suas mudanças, as suas variações não podem ser reconhecidas em resultados, mas sim em outros resultados integrais. O que isto significa na prática? Vamos lá ver este exemplo. Variações no justo valor de obrigações emitidas por conta de mudanças no risco de incumprimento da própria empresa. Aqui, vamos supor que a empresa emitiu obrigações e aquelas obrigações foram designadas ao justo valor através de resultados. Mas só que para o justo valor através de resultados, existe uma classificação de crédito que aquela empresa tem, uma certa classificação. Se aquela certa classificação de crédito for a reduzir, significa que o mercado está a ter uma percepção de que aquela empresa pode não conseguir pagar aquela toda dívida e, como resultado, vai reduzir o valor daquele passivo financeiro, vai reduzir o justo valor daquele passivo financeiro.
Agora, se reduz o valor de um passivo, significa que é um ganho para a empresa. Mas só que é um ganho originado de risco de crédito próprio. Então, a IFRS 9 não permite que a empresa registre aquele ganho na demonstração de resultados, como se fosse que a empresa teve uma melhoria nas suas operações. Não. Vai ter que ir para outros resultados integrais ou outros rendimentos integrais, que é para evitar empresas mostrarem melhores resultados. Então, a IFRS 9 tem essa nuance. E também para evitar empresas mostrarem resultados positivos, enquanto na verdade estão a ter uma deterioração no risco de crédito ou na classificação de crédito. Agora, exemplos de classificação de passivos financeiros, como nós fizemos no vídeo passado, vamos lá parar por um momento e analisar esses passivos financeiros. Nós temos empréstimos bancários obtidos. A classificação geralmente é no custo amortizado, mas tem uma observação: se contiver um derivado embutido, deve ser separado e este mesmo derivado embutido deve ser mensurado ao justo valor através de resultados. Ou seja, o contrato principal é o empréstimo, ou o contrato anfitrião é um empréstimo e o contrato do derivado embutido é separado e mensurado ao justo valor. Débitos comerciais, que é o oposto do que vimos nos ativos financeiros. Nós temos contas a pagar a fornecedores, são classificados ao custo amortizado, e aqui a observação é que é de curto prazo sem componente significativa de juros. Depósitos de clientes, isto já na questão dos bancos, né? Temos o custo amortizado e a observação é que os depósitos à ordem não são mensurados abaixo do seu justo valor. Isto significa que se o cliente tem 100 mil na conta, ele consegue ver que tem 100 mil na conta, o banco não pode mensurar aquele 100 mil abaixo do 100 mil, porque se o cliente vier levantar, ele tem que levantar os 100 mil. E o banco também tem que reconhecer aquela redução de passivo em 100 mil, não pode reconhecer abaixo disso, senão o cliente vai tirar 100 mil e o banco vai ter que registrar perdas. Obrigações emitidas designadas a justo valor através de resultados ou detidas para negociação. Geralmente isto é classificado justo valor através de resultados. E aqui nós temos uma dívida de curto prazo ou gestão ativa de risco. Temos alguns derivados com valores negativos, justo valor através de resultados. E é aquela observação: derivados são sempre mensurados ao justo valor, exceto na contabilidade de cobertura, que ainda vamos ver em vídeos futuros. Temos empréstimos obtidos com cláusulas exóticas, acredito que falamos disto no vídeo passado, que geralmente são classificados ao justo valor através de resultados. E se existir um derivado embutido, nós vamos separar, assim como vimos aqui neste nosso primeiro caso. E nós temos obrigações emitidas até maturidade. Apesar deste termo até maturidade não ser aplicável aliás, não ser muito aplicado aos passivos financeiros, mas a ideia é que aquelas obrigações não são para vender. São classificados pelo custo amortizado e tem uma observação: exceto se designadas ao justo valor através de resultados. Agora, tem algumas dicas rápidas para o passivo financeiro. Regra geral: classificação ao custo amortizado, exceto se o passivo for para negociação ou voluntariamente designado ao justo valor através de resultados. Risco próprio de crédito: se nós tivermos um passivo financeiro designado ao justo valor através de resultados, as alterações de risco próprio vão para OCI, ou outros rendimentos integrais. Derivados embutidos são separados se não estiverem estritamente relacionados com o contrato anfitrião e devem ser mensurados ao justo valor. E o piso dos depósitos:
o justo valor de um depósito à ordem é, no mínimo, o seu valor nominal, ou seja, nunca abaixo dele. Agora, depois de nós termos percebido esta toda coisa de classificação de instrumentos financeiros, nós vamos ver exercícios no próximo vídeo. Então, fiquem atentos porque nós vamos consolidar esta matéria, que é para avançarmos para outros